Olá, estamos de volta com mais um programa do canal História Atual. Nesse mês de junho, nós iremos discutir em 4 programas a temática do cangaço, um tema relevante e que todos têm curiosidade em conhecer. E nós teremos 4 convidados ao longo do mês de junho. Hoje, nós iremos conversar com o documentarista Aderbal Nogueira. E o tema do nosso programa é o cangaço em foco, Lampião sob o olhar de uma câmera. Creio que todos já devem ter se perguntado um dia sobre a experiência dos cangaceiros, dos volantes, das famílias que, de uma maneira ou de outra, participaram ou vivenciaram esse período tão crítico, tão triste da nossa história. Hoje nós estamos aqui com um pessoa de nossa estima, documentarista, Aderbal Nogueira, que já produziu muito sobre o cangaço e, dentre todas as suas produções, podemos destacar, não por ser mais importante, mas para que quem está nos assistindo possa ter uma ideia da dimensão do trabalho de Aderbal. Desbravando o cangaço, Candeeiro e 25, Cangaço, a cabeça era de Lampião, Nazarenos e o resgate da história. Alguns dos inúmeros documentários produzidos por Aderbal Nogueira, além de administrar o seu canal, Aderbal Nogueira Cangaço. Hoje nós temos a satisfação de ter Aderbal conosco, dando início a essa série de programas sobre o cangaço. Seja bem-vindo, Aderbal. Agradeço desde já a sua colaboração, de ter aceito o nosso convite. Fique à vontade para falar um pouco sobre você. E eu gostaria, Aderbal, que você falasse um pouco sobre as suas primeiras experiências com a temática do cangaço. O que levou você a enveredar nas filmagens, em busca dos sujeitos históricos que envolver a temática do cangaço? Lemuel, para mim é uma satisfação muito grande estar conversando com você por dois motivos principais. Nós começamos, digamos, a pegar a estrada praticamente na mesma época. Eu comecei aqui em Fortaleza, você por Mossoró, mas depois nós nos encontramos graças a SBEX e nós fizemos muita coisa juntos. Então, falar de história e falar com você, que é um contemporâneo aí dessa época, para mim é muito importante mesmo. E eu comecei, na verdade, Lamel, desde menino, acredito que todos nós conhecemos a história do cangaço ainda criança. Eu comecei pelo meu avô, que foi da Estrada de Ferro, e vi o bando de Lampião lá no Cariri Cearense. Meu avô foi amigo do coronel Isaías Arruda, conheceu o padre Cícero, foi a primeira pessoa que me contou sobre o cangaço. E de lá para cá muita água já correu, né? A gente pode dizer assim. Mas a primeira vez que eu vim realmente a gravar um depoimento sobre o cangaço foi com meu avô, em 1986, se não me falha a memória, onde ele narrou justamente o fato do coronel Isaías Arruda ter feito aquele cerco a Lampião lá no Cariri, depois do ataque a Mossoró, onde Isaías Arruda saiu fugido aí de Mossoró. Foi a primeira vez que eu gravei um depoimento. E depois disso, até por coincidência, não foi nada programado, nem de eu ter ido atrás, os outros 4 primeiros depoimentos que eu gravei foi em Limoeiro do Norte, onde o Lampião saiu fugido de Mossoró e adentrou a Limoeiro do Norte. Eu gravei com 4 remanescentes que estavam presentes no dia que Lampião entrou lá.
Então, ao longo desse tempo, Lemuel, eu tive a grata satisfação, é uma coisa que até hoje nem eu consigo explicar, como é que eu consegui gravar tanta gente. Não é nem ter conseguido conhecer e ter feito anotações. Por quê? Porque é muito diferente a gente estar conversando com um remanescente na época e estar só batendo um papo e escrevendo e você ter uma câmera ligada na frente da pessoa. Isso dá uma diferença enorme no que diz respeito a você conseguir a espontaneidade de quem está falando. Porque nós todos sabemos, hoje não, que o celular é presente na nossa vida 24 horas por dia, digamos assim. Mas nessa época que eu comecei, até os anos 2000 ainda, a metade dos anos 2000, muita gente na frente de uma câmera se retraía. Ainda hoje, se você for gravar com alguém, tem gente que bate um papo com você aqui na boa, na hora que diz gravando, o cara se tranca. Então você imagina a dificuldade que era gravar com esse pessoal naquela época. Então é por conta de eu dizer que eu nunca entendi como é que eu consegui, é porque a gente conseguiu, eu digo a gente, porque não só eu, como você, Paulo Gastão, e tantos outros colegas geralmente estavam comigo na hora dessa gravação. E você testemunha que a gente conseguia uma espontaneidade dessas pessoas. Era como se a câmera não existisse naquele momento, apesar deles saberem que a câmera estava ali. Então eu acredito, Lemuel, que isso, essa espontaneidade, faz uma diferença enorme na hora de uma gravação. Porque a gente conseguia conversar com essas pessoas de uma maneira que elas falavam com tanta tranquilidade que eu acho que elas não enxergavam o equipamento ali na frente delas. Simplesmente não enxergavam. Tanto é que eles conseguiram falar coisas com a gente que eu não entendo como é que eles falaram. Porque eu acredito que se fosse talvez com outras pessoas, em outras situações, eles não teriam conseguido. Então eu acho que é por isso que a gente conseguiu gravar com essas pessoas, e eu costumo dizer que não foram tantas pessoas assim como as pessoas imaginam, mas eu consegui gravar com remanescentes do cangaço, entre coiteiros, cangaceiros, volantes e testemunhas oculares, com 42 pessoas que viveram o cangaço lampiônico. Aderbal, pela sua experiência, suas viagens, os contatos que você teve ao longo desses anos de trabalho, como é que você vê a, a relação que alguns historiadores, alguns pesquisadores costumam fazer entre o cangaço e os movimentos sociais revolucionários, né? Apontando, inclusive, alguns chegam até a apontar o cangaço como símbolo de resistência armada contra os latifundiários, contra os coronéis. Como é que você vê essa questão? Eu volto aqui o que a gente começou a falar no início. Quando eu comecei a me interessar pelo cangaço, ainda menino, o que era que eu imaginava? Eu assistia filmes na TV de mocinho, de bandidos, de heróis. Então, no meu inconsciente, eu imaginava que os cangaceiros eram justamente isso. Eram paladinos, eram pessoas que viveram aquela época em busca, digamos, de ajudar o seu semelhante, de ter uma causa contra os poderosos em prol daqueles como eles, né? Aí, à medida do tempo que eu fui pesquisando, que eu fui estudando, eu cheguei à seguinte conclusão. Quando a pessoa fala uma coisa desse tipo, ou é desconhecimento, porque nunca realmente foi no sertão ouvir as pessoas, se baseou muito em publicações, digamos, na sua grande maioria que falam a respeito disso, na sua grande maioria que falam a respeito disso, são pessoas que tiveram informação errada nos livros, principalmente dos anos 70, dos anos 60, onde isso era muito infundido, tá certo? Ou então aquela história, a pessoa se apaixona tanto pelo personagem, vamos desligar isso aqui? Todos nós somos apaixonados pelos personagens da história, quer queiramos ou não. Tanto é que nós estamos pesquisando isso até hoje. Então a pessoa se apaixona tanto por esses personagens, principalmente por Lampião,
que no dia que ele descobre que eles não eram aquilo que nós achávamos que eles eram, como eu, só que eu tive a consciência de no dia que eu descobri, eu costumo dizer que foi a maior decepção que eu tive com o cangaço, foi quando eu descobri que Lampião, infelizmente, não era o Robin Hood que eu imaginei que ele fosse. Para mim foi uma grande decepção, mas eu encarei isso com naturalidade e pronto. Mas o que é que eu acho? Que as pessoas se apaixonam tanto, Gabriel, que é mais ou menos o seguinte: você tem um filho, o seu filho, por um motivo ou outro, se mete no mundo do crime. Ele vai continuar sendo seu filho. Você vai continuar apoiando ele, vai continuar dando carinho, dando amor, muito embora ele seja um fora da lei. Não é verdade? Então eu acredito que muitos pesquisadores, quando descobrem isso, estão tão apaixonados pelo aquele personagem que não têm coragem de dizer que estavam enganados. E continuam com essa história do bandido social ou coisa parecida. Eu penso dessa forma. Você trabalha muito com remanescentes de cangaceiros, remanescentes das volantes, e também com famílias que foram vítimas de ambas as violências. Tanto o cangaceiro era violento, como a volante era violenta. Nesse período todo, Aderbal, que você grava depoimentos, quais os momentos, quais os depoimentos que mais lhe marcaram, que mais lhe emocionaram a partir dessa violência que era praticada por esses sujeitos históricos, cangaceiros e as volantes? Eu acho primeiramente o seguinte: as pessoas carregam com elas o seguinte pensamento: todos os cangaceiros eram cruéis e violentos, e todos os volantes eram covardes e cruéis. Eu penso diferente. Eu acho que nós não podemos nunca generalizar. Teve cangaceiro que entrou no bando sem querer, teve cangaceiro que entrou no bando por querer, teve cangaceiro que entrou por ironia do destino, e de várias formas isso aconteceu, e teve cangaceiro que entrou para fugir de alguma coisa que algum policial, algum coronel tenha feito. Então nós não podemos generalizar que todo cangaceiro era cruel. Um exemplo: eu vou falar porque é uma coisa pública, o próprio filho dele, a filha, são meus amigos, já falaram sobre isso. Moreno. Moreno foi um cangaceiro cruel, ao extremo, assim como o Gato e tantos outros. Moreno cometeu crimes e torturas absurdas. Eu posso dizer que todo cangaceiro fez o que Moreno fez? Não, claro que não. Teve cangaceiro que cometeu, não crime, mas matou pessoas possivelmente em combate, que é diferente do que você pegar uma pessoa e executar. É diferente. Eles eram fora da lei, num tiroteio, acredito que quase todos eles possam ter matado alguém, pode ter visto que mataram alguém, pode nem ter visto no meio do tiroteio que mataram alguém. Então eu não posso generalizar. Da mesma forma, os volantes. Eu não posso, quando eu vejo as pessoas falarem que todo volante era isso ou aquilo, não é por aí. Teve volante que fez coisa errada? Teve. Ninguém pode negar, mas teve aqueles que tentaram cumprir a lei da forma que a lei manda. E dentro de tudo isso eu posso dizer um depoimento que eu gravei de uma pessoa que teve a casa invadida por um bando de cangaceiros, e eu perguntei, e os cangaceiros entraram, e ele teve que fazer o que os cangaceiros pediram, de comida e etc e tal, e eu perguntei: o senhor foi coiteiro de cangaceiro? E ele disse: de forma alguma. Imagine você estar na sua casa, entrar um bando de homem armado até os dentes, cada um fedendo mais do que o outro, com uma cara feia, com aqueles cabelos cheios de arma, eles vão lhe pedir uma coisa e você vai dizer que não faz? Você tem que fazer. Então, por que eles diziam isso? Você tinha sua filha, você tinha sua mulher ali, o medo era terrível, irmão. O medo dessas pessoas, quando chegava um bando de cangaceiro, e muitas vezes volantes também, essas pessoas literalmente tinham medo. É só a gente se pôr no lugar deles, de você estar na sua casa e entrar um bando de marginais dentro da sua casa, ou uma volante, digamos, policial, um grupamento policial, perseguindo um bandido que assaltou um banco perto da sua casa, coisa e tal. Os caras já entram tudo estressado, procurando aqueles elementos. Como é a situação que a pessoa comum fica? É um negócio que eu não desejo para ninguém, nem naquela época, nem hoje.
É por isso que quando eu vejo, às vezes, jovens, principalmente, dizer eu queria ter sido cangaceiro se eu vivesse naquela época. Essas pessoas não sabem o que estão dizendo. Aquilo ali, Lemuel, era comer o pão que o diabo amassou. Não existe poesia na história do cangaço. O cangaço é sangue, suor e lágrimas. Não existe outra definição. Era uma coisa terrível. Então, tem depoimentos como esse, e tem outros que eu gravei de um cidadão dizer que viu o pai ser barbaramente surrado por uma volante. O cara me contou isso chorando. E para ele, toda volante era marginal, por conta dessa volante que fez isso. Então, a gente tem sempre que ser muito cauteloso, porque uma palavra nossa, eu não sou historiador, sou pesquisador, diferente de um amigo e de outras pessoas, mas uma palavra nossa pode influenciar um bando de gente. Eu faço tudo, Alemanha, para ser o mais comedido possível, tudo. De procurar ser imparcial, de medir as palavras que eu vou dizer, porque eu sei que uma coisa que eu diga, uma pessoa pode pegar uma pequena parte do que eu digo e desvirtuar totalmente o contexto do que a gente está falando. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Adeval, da mesma maneira que você entrevistou ex-cangaceiros, ex-cangaceiras, ex-volantes, você também entrevista muitos estudiosos, muitos pesquisadores, historiadores, sociólogos, pessoas formadas em outras áreas, como a área de saúde, área jurídica, e pessoas que não têm nenhuma formação acadêmica, porém estuda o cangaço, que é um direito. Né? Qualquer pessoa pode fazer estudo, pode fazer pesquisa, não existe nenhum problema nisso, é até bom, porque são as várias visões que a gente passa a ter da temática. Você deve se deparar com muitas narrativas diferenciadas de cada estudioso, contradições, e até coisas que convergem, narrativas que convergem e que divergem. Como é que você age diante de seus entrevistados ou posterior, quando você vê tanta contradição, seja na escrita, em suas obras, ou nas falas, quando você os entrevista? Lemuel, isso é uma coisa muito complicada, viu? Você pegou aí num ponto aí, amigo, que é muito complicado isso daí, Lemuel, muito complicado. A gente encontra divergências enormes, desde um leigo, que é só um curioso, até de uma pessoa que pesquisa, que conhece tudo. Porque existe uma coisa, Lemuel, que eu sempre falo, é o bom senso. É o bom senso e você pensar naquela informação que você ouviu. Por exemplo, quando eu escuto qualquer tipo de informação a respeito da história, que eu ainda não ouvi, a primeira coisa que eu faço é, eu paro e penso, quais são as possibilidades disso ser verdade? Porque muita gente vai naquela, você escuta uma história e sai propalando que aquela história é verdade, certo? E isso é uma coisa que vai virando uma bola de neve, vai virando uma bola de neve. Como, por exemplo, aquela história que algumas pessoas falam que determinados personagens da história eram mentirosos. A pessoa passa a propalar isso simplesmente porque algum pesquisador, algum historiador disse e você acha que é verdade e pronto. Eu acho que não é por aí. Quando eu escuto alguma história que eu acho estranha, a primeira coisa que eu faço é investigar, ouvir várias opiniões e tirar a minha conclusão. Vou lhe dar um exemplo aqui, e até a gente fica em saia justa para sair disso. Uma vez uma amiga minha, jornalista, me ligou aqui de Fortaleza, que o pai dela, também da área, queria falar comigo, porque Lampião tinha andado lá na fazenda deles, e etc e tal, quis invadir a fazenda, o pai dela me ligou, não morava em Fortaleza, morava no outro canto, e quando ele começou a contar a história, eu ouvindo aquilo atentamente, aí eu perguntei, amigo, onde é a fazenda do seu pai? Ele só falando da fazenda, ele, rapaz, é aqui, pertinho da Serra da Meruoca, aqui em Sobral. Ou seja, Lampião nunca nem em pensamento soube que Sobral existia na vida dele. Aí depois que ele contou, eu simplesmente disse assim, Lemanha, porque é muito chato você contradizer uma pessoa e nem sempre você pode fazer isso toda hora. Nesse caso eu fiz, que era uma conversa telefônica, então eu podia fazer. E eu disse, amigo, eu acho que está havendo algum engano. Será que seu pai não contou isso se referindo a outro local? Porque pelos estudos, pela pesquisa, Lampião nunca andou nessa região do Ceará.
O lugar do Ceará que ele andou foi de Limoeira, na Fuga, e o Cariri. Ele nunca andou para essa região. Lemuel, para que eu fui dizer isso? O cara que até então estava conversando comigo, com uma amizade total absoluta, o cara só não me chamou, ele disse, do fim do poço, como se diz, achando que eu estava dizendo que ele e o pai dele, que viu a história toda, era mentiroso. Ou seja, então isso é muito complicado. Por quê? Porque esse rapaz que falou comigo na época, já tem um tempo, só que aconteceu isso várias vezes. É uma pessoa influente, é uma pessoa que trabalhava no ramo do jornalismo, ou seja, ele é uma pessoa que tem seguidores, é uma pessoa que influencia outros. Só que ele estava com ideia totalmente errada, porque possivelmente o pai dele ouviu essa história, e você sabe que tem gente que às vezes escuta uma história e quer dizer que viveu aquela história. Então a gente tem que saber discernir isso daí. E quanto aos pesquisadores, isso também acontece com muita gente. Me mandaram um vídeo hoje, eu vou falar aqui, é uma coisa pública, enfim, de uma pessoa que fez um comentário, um amigo meu, mas ele fez um comentário errado, talvez ele tenha se enganado, certo? Falando a respeito de uma coisa que aconteceu lá em Angico. Ele falou que uma determinada pessoa disse que caiu uma chuva violentíssima na noite lá em Angico. Essa pessoa nunca disse isso. Ele trocou as bolas. Quem disse isso foi João Bezerra. Não foi a pessoa que ele disse que tinha dito. Só que como ele disse isso, muita gente que ouviu vai achar que aquilo aconteceu. Isso nunca aconteceu. Não que isso vá mudar a história, mas a gente que, principalmente você que é historiador, a gente luta para ser o mais próximo possível do que realmente aconteceu. A gente nunca vai saber exatamente, é difícil, né? Mas é mais ou menos por aí. E uma incoerência até grande que eu acho, falando dos remanescentes, é aquela história, muita gente fala que remanescente era tudo mentiroso. Tem pessoas que dizem isso direto, mas, no entanto, Lemuel, essas mesmas pessoas, dependendo da situação, diziam o seguinte: hoje em dia ninguém mais tem como saber a verdade, porque não existe mais fonte primária. Ou seja, o cara diz em entrevistas que as fontes primárias só mentiram. Aí em outra entrevista ele diz que não existe mais fonte primária, como é que a gente vai saber a verdade? É a história, você sabe isso mais do que eu. A gente tem que bater as informações para ver qual é o caminho mais certo. Quando a gente escuta um depoimento, eu ouvi muitos. Quando a gente escuta um, a gente tem direito a duvidar. Quando a gente escuta dois, em situações diferentes, dizendo a mesma coisa, você já fica, opa, aqui tem um fundo de verdade. A partir do momento que 3, 4, 5 diz a mesma coisa, eu particularmente eu acho quase impossível todos estarem mentindo, contando exatamente a mesma coisa de uma história acontecida há tanto tempo. É verdade. Essas contradições nós nos deparamos tanto nos livros, né? E dependendo do calor da hora e do seu lugar social, o lugar social de quem produz aquela narrativa, e, e essas coisas nós nos deparamos mesmo. Aderbal, sobre a passagem do bando de Lampião em Mossoró, em 1927, você chegou a gravar depoimentos sobre o episódio de ex-cangaceiros e pessoas que de Mossoró ou de fora de Mossoró que lutaram contra o bando em Mossoró? Tive a sorte de gravar com um dos combatentes da trincheira. Eu fiz essa gravação graças ao nosso amigo Paulo Gastão e ao Mendes, que também é aí de Mossoró, que tem um blog do Mendes. Eu fui com o Paulo Gastão na casa do seu José Cordeiro. Eu acredito que seja um dos poucos depoimentos em vídeo gravados com uma pessoa que participou diretamente do que aconteceu em Mossoró. E o que ele conta é exatamente baseado no que a gente pesquisou e tudo. Eu não vi nenhum deslize no que ele contou para a gente. Na época ele não era mais nem um menino, já era um rapaz de seus 20 e poucos anos, ou seja, ele lembrava bem o que ele tinha vivido. Eu gravei esse depoimento com ele, se eu não me engano, no ano de 2001, 2002, ele já é falecido, e ele contou detalhes, coisas bem detalhistas, assim, de como foi o ataque, de como era que a cidade estava, do medo das pessoas. E eu lhe confesso até, Lemuel,
que de todos os livros que existem do cangaço, aquele que eu mais, digamos, mergulho dentro da história é o Diário de Antônio Gurgel. Porque o Diário de Antônio Gurgel, cada coisa que eu leio dele, eu paro e imagino a situação. Por quê? Porque ele estava lá dentro. E o diário dele, quem já leu, vê que ali não tem coisas infundadas. Ele realmente fez um diário. Então, aquele ataque que aconteceu aí é uma peça importantíssima na história, muito embora eu acho que não seja um divisor de águas, mas eu acho que por conta do tamanho de Mossoró, a quantidade de pessoas, né? Enfim. E o depoimento que eu gravei com o seu Zé Cordeiro, que está até aqui no meu canal, eu acho um depoimento dos mais importantes que eu tenha, porque eu não conheci nenhum cangaceiro que participou da época, todos já haviam morrido. Os cangaceiros que eu conheci são os da última fase do cangaço. Dessa primeira fase aí, infelizmente, eu não conheci nenhum remanescente do cangaço. Existe um discurso construído, uma memória construída, de que Mossoró teria sido a única cidade a resistir, a combater o bando de Lampião. E a gente sabe que essa versão ela não ela não se sustenta, né? E pelas suas andanças, pelas suas viagens de produção do documentário, como é que você vê, como é que outras cidades recebem esse discurso e que outras cidades você poderia citar, a partir do seu conhecimento, que também resistiram, que também poderiam ter construído esse discurso de memória forte que tem em Mossoró como cidade resistente? Quero dizer em relação a isso, Lemuel, é que independente de qualquer coisa, eu bato palmas para Mossoró. Independentemente que o espetáculo Chuva de Bala, se aquele outro Vale da Liberdade tem coisas certas ou erradas em relação à história, é uma coisa que a cidade faz, que leva turismo, leva dinheiro para a cidade, dá emprego às pessoas que estão trabalhando ali durante aqueles eventos. Então isso é louvável. E eu acho que é isso que devia acontecer em todas as outras cidades onde o movimento do cangaço aconteceu e principalmente onde resistiram ao bando de Lampião. Muitas outras cidades resistiram. Aí o que é que acontece em relação a tantas críticas que se faz em relação a Mossoró? É porque alguns grandes pesquisadores, historiadores, disseram que Mossoró não tem esse êxodo todo, até desprezam de uma certa forma, dizendo que porque era uma cidade grande não tem importância, porque cidades e vilas muito menores resistiram ao bando de Lampião. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se Mossoró resistiu, parabéns. Se Nazaré, um distritozinho de floresta desse tamanhozinho, resistiu, parabéns, todo mundo tem seu mérito. Nazaré, Serrinha de Catimbau, Piranhas, ou seja, muitos outros locais resistiram ao bando de Lampião. Trocaram fogo com ele, como se diz. Agora, por conta desse despeito, que eu não entendo porquê, qual o problema Mossoró festejar? Eu acho que as outras têm que seguir o exemplo. E agora, Alemão, isso está acontecendo. Piranhas já faz isso, Nazaré vai fazer agora, começou a fazer, está tendo uma nova visão para o futuro, a visão turística mesmo, né, que eu acho que o sertão precisa muito, a gente tem tudo para viver do turismo em muitos locais. Então eu vejo dessa forma, que a gente tem mais aqui elogiar e sempre simplesmente esclarecer que outros lugares muito menores também resistiram ao bando de Lampião e a outros bandos, subgrupos também, né? Não é nenhuma uma exclusividade de Mossoró, mas que ela tem, o Mossoró tem o meu respeito, assim como todas as outras têm, de igual para igual. O seu canal, Aderbal, ele é muito procurado pelos internautas, né? E tem muitos seguidores e busca informações sobre o cangaço. Como é que você lida com os mais diversos comentários, às vezes até agressivos, em torno dos sujeitos dessa história tão cheia de narrativas contraditórias e tão dramática, né? A gente vê muito pessoas denegrindo A ou B, ou enaltecendo A ou B, certo? Como é que você, como administrador do canal e documentarista, lida com essas situações?
De uma maneira muito triste. Eu lido com isso de uma maneira muito triste. Porque eu acredito que as pessoas deviam ter um outro tipo de pensamento, pelo menos a grande maioria. Principalmente, Lemuel, pelo seguinte motivo. Todos aqueles personagens deixaram descendentes de cangaceiro, de coiteiro e de volante. E a gente lida com sentimentos. A gente lida com sentimentos. Então, não é fácil um desses netos ou filhos ouvirem pessoas dizer barbaridades a respeito daqueles que já morreram. Aquilo já é história. Aquilo já é história. Então, existem essas agressões que as pessoas transportam daquela época para hoje. Por exemplo, às vezes acontece de algum filho, algum neto ou filho deixar um comentário em algum dos meus vídeos e uma pessoa vem lá e detona aquela pessoa simplesmente porque ela descende de um personagem daquele. O que é que o filho e o neto têm de responsabilidade com o que as pessoas fizeram no passado? Até a gente mesmo. O que é, se o meu filho comete uma coisa errada, qual é a responsabilidade que eu tenho com aquilo, meu filho já maior de idade e tudo? A gente educa as pessoas, a gente dá todas as informações para todo mundo seguir o caminho do bem. Se de repente o cara faz uma coisa errada, por que, que eu vou me responsabilizar no lugar daquele outro? Isso não existe, né? Então é aquela história, Lemuel. Falta bom senso. E para a gente não é fácil. Aqui no meu canal, uma coisa que eu prezo muito, e eu acredito até que 99% das pessoas que me seguem já assimilaram isso daí, e esse tipo de coisa está diminuindo. As pessoas que participam no meu canal, eu até agradeço aqui pelo seu canal, todas elas, quase todas, já têm esse entendimento da história. Elas não entram com agressividade. Por quê? Porque eu venho fazer isso, eu venho fazendo, cativando e sair devagarinho desde 2009. O YouTube surgiu em 2008. O meu canal apareceu em 2009. Então, desde 2009, que eu venho mostrando essas coisas de uma maneira diferente, sem agredir ninguém. Eu trato cangaceiro, volante e coiteiro da mesma forma. Certo? Claro, eu tenho a minha opinião de quem foi fora da lei, quem não foi, tenho. Mas eu não agrido ninguém. Eu não agrido nem um personagem, muito menos nenhum descendente. Até as pessoas que me agridem, eu também não agrido. Eu dou respostas, às vezes, incisivas, assim, duras, mas eu não agrido, eu não digo um palavrão, eu não falo mal de ninguém, enfim. Então eu acho que se todo mundo levasse esse conhecimento histórico só pelo conhecimento, a nossa riqueza histórica ia ser muito maior. Todos nós iríamos ganhar com isso. Porque a partir do momento que alguém entra para agredir, então já vai virando uma bola de neve, enfim, é uma coisa que eu desaprovo totalmente, e quando isso acontece, é a única coisa que eu excluo do meu canal. É alguém que teima em ter esse tipo de atitude. Se alguém teima, mesmo depois de eu pedir várias vezes, eu vou lá e excluo do meu canal, pronto. Eu resolvo a questão. Porque história é para a gente tratar apenas como pesquisa, e o melhor de tudo que eu acho é amizade. Você não faz ideia de quantos amigos virtuais eu tenho. Isso é uma coisa que não tem dinheiro no mundo que pague, as amizades que a gente tem. Muita gente fala que quem tem canal no YouTube faz por dinheiro. Quando nós começamos, você sabe, não existia nem YouTube. A gente gravava, a gente ia buscando por querer aprender, por querer estar ouvindo aquelas pessoas. Você viveu isso tanto quanto eu, não tem dinheiro no mundo que pague, a gente tá lá na casa do candeeiro ouvindo ele falar, tomando café com a família, sentado na calçada, relembrando aquelas histórias. Isso é uma coisa que nós, né, eu, você e tantos outros colegas, que a gente viveu, que a gente vai carregar isso pro resto da vida. Pro resto da vida. É verdade. Deval, para a gente, seguindo para concluir a nossa entrevista, o cangaço ainda tem muito que se estudar? Lemuel, tem. Eu acredito até que tem assim, pelo um modo assim, por exemplo, para mim, eu hoje, as definições que eu tenho de cangaço, durante esse tempo todinho, aí a minha vida toda, eu já mudei muitas vezes a minha opinião sobre a história. Mas já faz bastante tempo que o que eu penso eu não mudei. Talvez eu mude o meu pensamento, talvez, mas por enquanto o que eu penso está muito bem consolidado. Por que é que eu acho que a gente ainda tem muito que pesquisar o cangaço?
Primeiro, o cangaço nunca vai morrer, Lemuel, porque todos os dias, todas as horas, tem gente nova entrando no mundo da pesquisa. Tem gente de 15, 16 anos, até pessoas de 70, 80 anos. E a nossa obrigação, quando essas pessoas nos procuram, é ajudar. Porque daqui a 20, 30 anos, 40, nós não vamos estar mais aqui, mas vai ter gente fazendo a mesma coisa. Então, hoje em dia, eu procuro abrir as portas desse caminho, digamos assim, da mesma forma que outros abriram para mim há 30, 40 anos atrás. Certo? E fora isso, quer ou não quer, a gente ainda descobre uma coisinha aqui, outra lá que a gente não sabe. Até um dia que vai estar quase tudo já lido, já quase tudo pesquisado, mas a gente vai estar sempre nessa luta, principalmente vocês como professor, que é ensinar as novas gerações que estão entrando e que vão dar continuidade, porque o que para a gente hoje, digamos, é uma coisa banal, que a gente já conhece, vai ser motivo para um jovem pesquisar durante 30, 20, 40 anos até chegar às conclusões que nós temos hoje. Então é uma coisa que não vai ter fim, não vai ter fim nunca. Ok? Eu gostaria que você, Aderbal, fizesse suas considerações finais e quero agradecer aqui a você ter feito o convite e dedicado esse tempo para conversar conosco. O nosso canal agradece de coração, certo? E aberto aí para você fazer as suas considerações finais, amigo. Lemão, eu que agradeço, né? Todo o canal de YouTube, enfim, hoje em dia tem muito canais só de áudio, né? Que o pessoal vai só para escutar as mensagens e tal, tem os livros. Eu acho que quanto mais gente cuidar da nossa história, melhor para a nossa história. E assim a história vai se perpetuar. E se todo mundo pensasse igual, a gente não estaria aqui hoje discutindo. Ninguém discute se 2 mais 2 é 4. Mas todo mundo discute se Maria Bonita era feia ou era bonita. Ou seja, o bom da história é isso. É a gente estar sempre lendo e relendo essas coisas. Isso é que é bom. Então eu que lhe agradeço, até porque nós somos, digamos, viemos do mesmo baú, nosso amigo Paulo Gastão, Isbeck e todos os outros colegas. Então, para mim é uma satisfação muito grande e estamos sempre aí à disposição para o que você precisar ou qualquer outro colega. Nós estamos juntos e misturados. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima oportunidade, amigo. Até mais. Valeu, camarada.